Senhor. Paz do Senhor Jesus. Entrei uns minutos antes para poder ver se está tudo ok, né? Estou num cantinho aqui para ver se está tudo bem o som e também a iluminação. Quem entrar pode estar respondendo para mim, por favor. Eu vi que tem uma pessoa, agora 3, mas não estou vendo quem é, tá? Então, na hora que aparecer os comentários aqui, eu dou boa noite. Boa noite a todos que estão aí. Depois, quem puder aí ver o som, tá bom? O som assim. Dá pra ouvir? Boa noite, Alcione. Agora eu consegui ver aqui, né? Boa noite. Tia Cleide, Pai Senhor. Beijo, Tia Cleide. Obrigada, viu? Por sempre me convidar para essa página maravilhosa, onde tem tantos estudos que enche-nos os espíritos, né? Olha, é uma bênção essa página. Continue nesse projeto, viu? É muito abençoado. Eu não sei se o som tá bom, né? Eu estou um pouco fanha. Então, não sei se o som tá bom. Aí vocês podem ver pra mim, fazendo favor. Hoje nós vamos tratar um pouco, falar mais um pouquinho, né, sobre o Espírito Santo. Onde teve, quem não assistiu, uma live abençoada sobre a Trindade, né? E com a tia Cleide, o pastor, e foi abençoada. Não assistiu, corra lá, vai assistir a live. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o Espírito Santo, no Antigo Testamento e até em Pentecostes também, né? Um pouco de cada. Algumas indicações bíblicas e aquilo que o Espírito Santo conduz, né? Amém? Vou entrei um pouquinho. Tia Cleide, tá tudo bem o som? Obrigada. É uma benção mesmo ter vocês comigo. Obrigada por estar sempre convidando. É uma honra, viu? Estar sempre aqui na sua página. Glória a Deus por essa página abençoada. Deus abençoe grandemente. E o som, tá bom? Tá tudo bem com o som? Eu entrei um pouquinho antes para ver a parte do som. Vou deixar meu celular aqui. Enquanto o pessoalzinho vai entrando, né? Nós vamos orar, né? Agradecer a Deus. Porque Deus, ele tem suas misericórdias. Desde ontem eu não ando muito bem. Passei a noite meio ruim. Hoje a noite, o dia inteiro deitada. Mas com a glória de Deus eu estou aqui. Vai ficar gravado sim, senhora, tá? Porque às vezes as pessoas de sábado, né, tem compromissos, tudo, então vocês ficam à vontade, vai ficar gravado, venha aproveitar cada live que vai ser feita aqui nesses momentos ou depois, né, para vocês se encherem, tá bom? Então vamos orar a Deus, né, porque quando nós falamos um pouco do Espírito Santo, é claro, né, que as trevas vêm contra a gente e a gente vai acabando, né, entrando aí algumas brechas e hoje eu não ando muito bem, mas em nome de Jesus eu estou aqui. Vamos lá orar para que Deus venha abençoar? Vamos lá? Tudo bem, senhora, a chuva tá aí, mas Deus vai abençoar, sua internet vai ficar firme, fique conosco enquanto puder. Amém? Vamos orar então? Até pela sua internet, né? Para ela continuar aí e você ficar firme, amém? Pai amado, misericordioso, engrandecido, santo, exaltado é teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, mais uma vez para falar, Senhor meu Deus, do seu Santo Espírito, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para fazer o teu ide, para levar a tua palavra, Pai. Que nenhum impedimento venha ocorrer neste dia, Pai, e nenhum outro, Pai. Abençoa cada um que vai estar aqui, Senhor meu Deus, fazendo as suas lives, falando da tua palavra, do seu grande amor, Pai. Nós estamos aqui para fazer, Senhor Jesus, com excelência a sua obra. Capacita-nos, que teu Espírito Santo fale através de nós, que nós sejamos boca de Deus aqui, onde nós estivermos também, Pai. Esteja conosco, nos envia, Senhor Jesus, coloca seus anjos à nossa volta, para que nada venha nos acontecer, Pai. Esteja conosco, Pai, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Quebra todas as barreiras, Senhor Jesus, que tenta o inimigo pôr em nossas vidas para não fazer o teu ide.
mas Tu é maior e Tu estás no centro, Pai. Ele pode estar ao derredor, mas o centro que está conosco é Tu, Senhor. E eu creio, Pai, que tudo é para Ti, então nós estaremos sempre no centro da Tua vontade, protegidos e guardados pelo Teu poder e pela Tua unção. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Amém. Pai, Senhor, a todos que vão estar também, né, vendo essa live, amém? Aos que vai entrar, eu não vou me estender muito, porque eu estou a garganta um pouco ruim, não sei o que é, né? Talvez tenha que fazer um teste, né, para ver se não tenho nada, mas em nome de Jesus já está queimado, né? Em nome de Jesus. Então a tia Cleide me deu um tema para essa noite. Vamos falar do Espírito Santo no Antigo Testamento. E começamos em Gênesis, né? Em Gênesis 1. Então nós vamos começar daí. E assim vamos seguir adiante conforme o Espírito Santo conduz, né? Porque quem dá a palavra a Ele não somos nós. Nós estudamos e nós nos preparamos, mas quem traz a revelação é Ele. Então vamos ficar na dispensação do Espírito Santo, amém? Então diz assim a nossa Bíblia Sagrada em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui maravilhoso. Já no começo do livro nós encontramos quem? O Espírito Santo. Deus Pai é o Criador. Ele criou tudo. Ele criou os céus e a terra. Mas a Bíblia vem nos contar que o Espírito Santo de Deus já estava lá. Sim, ele vem nos dizer que a terra era informe e era vazia, sem forma, vazia. Só que o Espírito de Deus já pairava, já se movia, já estava preparando tudo para que Deus assim formasse tudo. O Espírito Santo já estava lá. E assim como a terra estava informe e vazia, assim somos nós. Quando nós não temos Cristo, quando nós não aceitamos Jesus ainda, nós somos como terra, vazia, sem graça, informe, sem nada. E então quando nós encontramos Cristo Jesus na nossa vida e aceitamos, aí sim, o Espírito Santo de Deus vem mover e vem trabalhar em nossas vidas. Então, nós podemos ver a ação do Espírito Santo de Deus desde o começo, junto com o Pai. Ali estava Ele, e assim está Ele. A cada um de nós que um dia conheceu a Cristo, éramos vazios, às vezes andava em trevas e não tínhamos graça nenhuma. Mas então encontramos Jesus, aceitamos Ele, e então o Espírito Santo veio morar em nós, veio mover, veio trabalhar, veio fazer o agir dele em nossas vidas. E aí começou tudo a ficar igual à terra, tudo colorido, tudo lindo, tudo perfeito, como Deus criou, assim nós vamos trabalhando. O Espírito Santo vai mexendo e trabalhando conosco também. E vimos o Espírito Santo fazer esse mover de Deus ali na criação. E não estava só o Pai, Criador, ou o Espírito Santo. Não, o Filho estava ali também. Porque a partir do momento que o Espírito Santo pairava sobre as águas, Deus disse, haja luz. Ele falou, ele verbalizou, haja luz. E então a luz se acendeu. E tudo ele foi falando, e tudo ele foi dizendo. E o verbo foi se falando e foi se criando. E a Bíblia nos conta que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então podemos ver, amados e amadas, que Jesus também estava na criação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como a trindade que o pastor e a tia Cleide ontem explicou na live, estava desde o princípio, juntos, desde o começo da história da criação. Estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E então, Deus começou a criar tudo.
criou tantas coisas lindas, maravilhosas, e fez tudo com ele. Boa noite, pastor Roberval. E fez tudo tão perfeito, tão lindo e maravilhoso, com tanta excelência, para nós. Sim, para nós estarmos lá, em tudo isso que ele criou. Mas ainda ali, o Espírito Santo teve um mover. Porque ali do pó, ele fez Adão. Mas o sopro do Espírito Santo foi quem deu a vida. A vida entrou dentro dele. E assim nós somos feitos do pó. Só que o Espírito Santo habita dentro de nós. Olha que lindo, que maravilhoso o agir do Espírito Santo desde o começo da criação. E então nós encontramos o Espírito Santo agindo, sim, agindo em todo o Antigo Testamento. Eu vou deixar algumas indicações aqui bíblicas para vocês também sobre esse agir no Antigo Testamento. Também ele estava presente em Gênesis 1:2, como nós acabamos de falar, como o Espírito de Deus, né? Ele é sempre associado à criação. Ele estava presente ali com o Pai em tudo, e tanto que estava presente na nossa criação, a criação perfeita de Deus, a criação mais linda que Deus fez, que fomos nós. Ele nos ama tanto que ele fez nós a sua imagem e semelhança. Olha que amor grandioso esse Deus tem para com todos nós. E ele deu aquele sopro de vida do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos andar com o Espírito Santo. E foi glorioso, e foi lindo o agir de Deus. E então nós temos algumas indicações bíblicas aqui também do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vemos também em Juízes 3:10. Nós vemos em Juízes 3:10 que ele é o Espírito do Senhor. Em Juízes 3:10, ele é o Espírito do Senhor. Oh, glória! Oi, tia Lária. Beijos, minha amada. Deus abençoe por você estar aqui. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo aqui na página da tia Cleide. Ontem teve uma live abençoada com ela e o pastor e falou da Trindade. E agora meu encargo é de falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, onde nós fizemos aquela breve jornada, né? E nós estamos falando então da criação. Já falei que o Espírito Santo estava lá no comecinho de tudo. Ele se movia sobre as águas e também com o sopro nós fomos criados, né? E como a terra era informe e vazia, assim nós éramos quando não tínhamos Jesus, aceitado a Cristo Jesus. O som tá baixo, tia? É que eu não tô muito boa da garganta, né? Mas eu vou falar mais alto, tá bom? E então nós encontramos, depois vocês me falam se o som tá bom? Nós encontramos indicações bíblicas também do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Em Gênesis 1:2, que eu já falei, que o Espírito Santo de Deus, né? Como ele foi chamado, que ele aparecia associado à criação, em Jó 33:4 e em Salmos também 104:30, ele é associado à criação, amém? E também nós estávamos em Juízes, né? Em Juízes 3:10, ele é chamado Espírito do Senhor. Sim. Por quê? Porque ele estava aparecendo sempre na capacitação dos líderes do povo de Israel. Sim. Ele estava ali capacitando José para ser ali um grande rei ali, né? Junto no Egito. Ele capacitou Moisés, né? Estava ali instruindo sempre Moisés, acompanhando, estava capacitando ele, a sua nuvem seguia, estava ali sempre com ele, ali no Monte Sinai também com ele, através ali da sacerdente. O Espírito Santo estava com ele em todos os momentos, através das nuvens que o seguia, ali estava o Espírito Santo também com ele. Só que ele aparecia esporadicamente, né? No Antigo Testamento. Por quê? Porque ele capacitava, como aqui diz em Esdras 5:1, ele diz que era o Espírito Santo de Deus de Israel. Ele aparecia capacitando os profetas de Israel, como Jeremias e tantos outros. Então, ele capacitava um profeta e o profeta ia levar a mensagem, ia entregar, ia adverter, ia corrigir, né? Ia lá instruir. Então, o Espírito Santo estava ali capacitando no Antigo Testamento os profetas para falarem ali em
nome de Deus, né? Então ele sim não aparecia porque ele capacitava os profetas, cada um no seu tempo, né? Como tantos outros profetas que apareceram. E em Isaías 61:1, ele é o Espírito do Senhor Deus, que diz assim, ele aparece ungindo profetas messiânicos, como o Isaías, né? Que ele ungiu Isaías para pregar o seu evangelho, para sair apregoando. Então ele ungia os profetas messiânicos para levar a tua palavra. Você está sendo ungido para levar a palavra do Senhor Jesus? Será? Você está preparado? Porque ele está conosco, né? Nós vamos ver ali mais na frente. Aguarda só um minutinho. E então, nós vemos aqui então também em Mateus, que já é Novo Testamento, mas ele é o Espírito do vosso Pai. Ele aparece capacitando os arautos do Evangelho, já. E aí também temos uma indicação em Salmos, que a tia deixou também, 51:11, que diz assim, ó. Davi, ele confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Então ele diz assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi era segundo o coração de Deus. Então, ele era pecador, ele cometia muitas coisas erradas. Só que o que ele fazia? Ele se rasgava para o Pai. Ele pecava, mas ele se rasgava, se humilhava. E então, Deus ali recebia o arrependimento dele. Será que nós estamos se arrependendo verdadeiramente com o Pai? Do jeito que era Davi? Ou se não é assim só um, perdoa aí eu, Pai. Um perdãozinho assim da boca para fora, mas do coração rasgado que Davi tinha com Deus, nós não estamos fazendo isso. Qual que é a sua relação com o Espírito Santo de Deus? Ele mora dentro do seu coração? Ou ele só está à volta? Porque nós vamos ver mais à frente, no Pentecostes. Porque até então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestou em várias formas. Ele ungia, ele capacitava, ele guiava, mas sempre um líder, um rei, um juiz, um profeta. Ele sempre encaminhando, dirigindo. O povo tinha sempre que estar sendo liderado por aquele líder, ou seja, o profeta que foi entregar, ou seja, o líder que estava caminhando com o seu povo. Eles tinham que ouvir esses líderes, porque o Espírito Santo de Deus só falava com eles, só ungia eles. Aí então, nós vamos entrar em onde? Aonde? Em Pentecostes, porque até de Gênesis até Jesus, o Espírito Santo moveu esporadicamente, capacitando juízes, profetas, reis, sim, como no tempo de Salomão, que ele guiava Salomão, mas aí vem Jesus. Vem Jesus e morre na cruz. Por mim, por você, para nos salvar. E então, ele morre na cruz, pelos nossos pecados. Ali, ele deixa tudo na cruz do Calvário, através do seu sangue precioso. Só que ele não ficou morto, não. Não, daí 3 dias, o nosso Jesus, ó, ressuscitou. E aí então, nós vamos ver a glória do Senhor Jesus. Porque depois que ele ressuscitou de 3 dias, ele ficou 40 dias na terra entre os discípulos, ensinando, capacitando. E então ele disse, se preparem. Depois de 40 dias ele disse, fiquem todos juntos e esperem o outro, porque o outro virá. Eu vou, mas eu vou deixar o outro. Então naquele grande dia, 10 dias após Jesus subir, e ele clamou ao Pai, porque Jesus sempre estava clamando ao Pai por tudo que ele fazia, e ele clamou ao Pai para deixar o outro conosco. Então aquele dia
Ele clamou ao Pai. 10 dias depois que ele subiu, então veio um forte vento impetuoso sobre aquela casa, onde estava ali mais de 140 pessoas, aguardando, orando, esperando, obedecendo a Cristo, porque ele disse, não saia. Ah, mas por que não podia sair? Porque Pentecoste era uma festa grandiosa e vinha povo de toda parte e ficavam ali festejando, e todo mundo em Nova Jerusalém, e estava ali em Jerusalém e festejava, só que eles não, orando, aguardando, obedecendo. Eles não podiam estar no meio do povo, com todos aquele povo festejando, se alegrando. Ele obedeceu Jesus, ficou aguardando, porque Jesus disse, aguarde, ore, jejue, que eu vou mandar o outro, porque eu clamei ao Pai, e o Pai vai derramar o Espírito Santo. E depois de 10 dias naquela casa, veio um som estrondoso e um vento tão impetuoso que eles ficaram até meio assustados. Por quê? Porque o Espírito Santo já veio como vento, que assim como o vento vem sobre as nossas vidas, que nós não podemos ver, mas sentir, e o vento que vem e que passa, e que vai onde ele quer e faz o que ele quer, assim o Espírito Santo estava ali naquela casa, como um vento impetuoso. Ele entrou naquela casa e ele veio com línguas de fogo, mas ele não parou somente em um, para capacitar só um. Teve derramamento do Espírito Santo. E eles dizem, a Bíblia conta que ele parou cada língua em cima de cada pessoa. Cada um recebeu individualmente o Espírito Santo, do seu jeito, da sua maneira, porque ele faz como ele quer, ele age como ele quer, ele vai onde ele quer, ele vai na sua igreja, ele vai no prostíbulo, ele vai na cadeia, ele vai até numa escola de samba, ele vai até um drogado, porque ninguém manda no Espírito Santo. Assim como o vento entra onde quer, o Espírito Santo também entra e capacita e transforma e muda pessoas. E nós não precisamos mais seguir um líder que foi guiado, porque o Espírito Santo de Deus já entrou na minha e na sua vida. Mas que você possa ouvir a voz dele, você tem que ter um Espírito Santo presidente. Por que presidente? Porque ele comanda, ele governa, ele te guia. E não um Espírito Santo presente. Por que presente? Porque a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo, nós recebemos também o Espírito Santo. Mas será que nós somos cheios dele? Será que o nosso coração está ardendo em brasas? Será que ele comanda a nossa vida? Será que ele deixa-nos? Será que nós deixamos ele guiar a nossa vida? Nós devemos, como naquele dia, teve derramamento do Espírito Santo, e eles cada um falando em línguas, e aquele povo não entendendo nada, aquela casa naquele burburinho, aquela casa lá com línguas estranhas falando, e o povo, eu estou ouvindo a minha língua, o outro, eu estou ouvindo a minha, e cada um falava numa língua, para aquele povo que estava lá entender a graça, a glória de Deus. E então eles acharam que estavam até bêbados, porque cada um falava em uma língua. Mas Pedro saiu de lá, e ali foi o primeiro sermão dele, ali ele pregou, e ali ele fez a obra do Espírito Santo. Nós estamos cumprindo com o ID do Espírito Santo? Nós estamos com ele queimando como brasas em nosso coração? Assim? Ou ele só está assim, presente e não presidente, queimando, comandando, trazendo poder, derramamento de poder? O que nós fazemos com esse derramamento de poder que Jesus deixou para nós? Porque na antiguidade, no Antigo Testamento, nós não tínhamos esse poder. Nós não tínhamos essa ligação. Nós tínhamos que ouvir o profeta, nós tínhamos que ouvir o rei, nós tínhamos que ouvir o líder,
porque era eles que eram abençoados e agraciados pelo Espírito Santo de Deus. Mas então veio Jesus. Jesus mudou tudo isso. Jesus veio ali, no seu batismo, que João era batismo de arrependimento. E para que Jesus ia batizar, ele não tinha pecado para se arrepender, mas ele veio aqui para viver como mim, como eu, como você, para sentir e obedecer. E então ali ele orou ao Pai. E ali o céu se abriu. E ali o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desceu e derramou unção sobre a vida dele. E o Pai se alegrou e disse: este é o meu filho, em qual eu me comprazo. Será que Deus está falando para você isso? Esta é minha filha, em qual eu me comprazo. Esta é minha filha que faz a minha vontade, que deixa meu Espírito Santo guiá-la. Será que Ele está presidente dentro de nós? Será que nós estamos com o Espírito Santo de Deus? As línguas de fogo foram derramadas sobre a nossa vida. Você aceitou a Jesus, você aceitou o Espírito Santo. Ele é trino, uno, dentro de nós. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Pai, eu tenho o Filho. Mas eu deixo Ele me guiar? Eu deixo Ele me conduzir? Ou eu coloco Ele de lado e vou seguir o meu caminho como eu acho, no meu achismo? Porque se os líderes deixassem, lá no Antigo Testamento, deixassem o achismo dele ir na frente e não obedecer ao Espírito Santo, será que hoje nós estaríamos aqui? Ou aquele povo todo já estariam exterminados e não haveria mais nada? Mas não, eles receberam e eles seguiram a ordem. E quando não seguia como Jonas, Deus ia lá e puxava a orelha e botava em arrependimento 3 dias, orando dentro de um peixe, para se arrepender, porque não foi lá e fez a obra do Espírito Santo que Deus mandou. Jesus teve o Espírito Santo junto com ele no deserto, na terra do inimigo, onde ele foi tentado, mas ele venceu, porque ele seguiu, ele estava com o poder do Espírito Santo. Se nós tivermos a capacidade de deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida, deixar ele comandar a nossa vida, nós vamos trazer muitos frutos para Cristo. Mas hoje nós estamos usando o Espírito Santo a nosso favor. Nós estamos usando ele para a nossa imagem. É duro. Mas é assim. Muitas das vezes, nós deixamos a ação dele vir sobre muitas coisas que nós estamos fazendo, pregações. Para quê? Para vir o emocionismo. E todos se derramarem em lágrimas momentâneas. Porque na hora estão todos chorando. Mas levou a palavra? Levou a semente? Ou depois daquela choradeira, no outro dia nem lembrou do que foi pregado? Porque não teve palavra. Não teve o agir do Espírito Santo. Quantas das vezes nós usamos o Espírito Santo e não deixamos o Espírito Santo nos usar? Jesus foi lá, pagou um alto preço de sangue por nós, de sangue. Rasgou o véu. Deu-nos a liberdade de falar com o Pai. Porque nós não tínhamos liberdade para falar com o Pai. Nós tínhamos que chegar para um profeta. Nós tínhamos que chegar para um líder. Mas ele foi lá e rasgou o véu. E deu essa liberdade. Nós estávamos separados. Mas ele fez a ponte. E ele falou, aqui está o caminho. E nós estamos usando como esse caminho? Como que nós estamos usando esse caminho que ele foi lá, derramou e sofreu tantas pisaduras? E nós usamos ele para quê? Para fazer o id conforme ele quer. Ele não quer você fazendo oba-oba. Ele não quer, ele não rasgou lá e derramou seu sangue todo na cruz.
para fazer um oba-oba, para fazer um espetáculo. Não, ele quer que você vai fazer o id, que você ganhe almas. Ele quer não emocionalismo, pessoas chorando, ele quer pessoas convertidas, arrependidas do pecado nos caminhos dele. Um dia igreja cheia, no outro dia ninguém. Porque ele não sentiu a presença. Não plantou dentro a semente do id. Porque às vezes nós estamos tão preocupadas em levar o id, mas nós esquecemos que quem leva é ele. Nós só seguimos atrás. Chama ele, chama o Espírito Santo para conduzir, para dar direção. Estuda, se capacite, mas deixe ele revelar. Ele revela o mais profundo. Ele enxerga, ele vê, ele é onipresente, onipotente, onisciente, triuno, santo. E ele vê tudo. Ele esquadrinha aquilo que você está querendo ver lá naquele irmão lá na frente. Ele já conhece tudo. Então ele vai te conduzir com a palavra certa. Ele vai te dar a palavra para levar. Mas desde que você esteja na presença e deixando ele conduzir tudo. Se você se capacitar em ler, ver o contexto, amém. Mas a revelação, se não tiver, não vai ficar palavras ao vento. Porque não veio com unção, não veio com revelação do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui 24 horas para conosco. Mas quanto tempo no dia nós lembramos dele? Será que um minutinho? Será? Nós vemos lá os profetas, os reis, estava sempre lá, estava sempre orando, jejuando, dando ofertas no altar de Deus, procurando dar sabedoria, capacita, dar estratégia. E nós que temos essa liberdade, essa ligação com o Espírito Santo de Deus, nós estamos buscando exatamente, Tia Cleide, para a libertação e salvação de vidas, e não palavras de contentamento e alegrias momentâneas. Isso o mundo já dá. Alegria momentânea, o mundo está cheio. Nós devemos dar a palavra de salvação, de vida eterna. Que a pessoa escute, sinta sede de ir lá buscar essa água viva, que é Cristo Jesus. Tenha sede de cada vez mais buscar essa água que jorra. Mas se nós não jorrarmos essa água, como que nós vamos matar a sede se nós mesmos estamos secas, sem água do Espírito? Como que nós vamos curar feridas assim como um azeite que cura a ferida, curava as feridas, mas nós não temos azeite para derramar sobre eles. Estamos sem azeite, como aquelas virgens descuidadas, sem azeite, lamparinas vazias, não acende o fogo, a brasa está apagada, cheia de cinzas. Tem que ser fogo consumidor, brasa acesa no altar. Somos nós, para poder jorrar, para poder alimentar, para poder curar, levar a palavra de salvação, palavra de vida eterna. É isso que o Espírito Santo precisa. Depende de mim e de você buscar. Que nós vemos desde o começo lá, que o Espírito Santo já estava lá. O sopro dele foi posto em nós. E quando nós aceitamos, nós já recebemos. Mas nós recebemos e deixamos ele lá, estacionado. Não buscamos, não trabalhamos unidos com ele. Não deixamos que ele nos guie, nos conduza. Que é a minha grande preocupação nesses últimos tempos. Como estão as tuas mãos? Como Jesus falar assim, deixa eu ver as tuas mãos, as obras. Você acha que está com as mãos cheias. E pode ser que esteja, ó, se esvairindo por causa dos achismos, achando que está fazendo
abafando e abalando, mas não está fazendo conforme o querer de Deus. Então que nós venhamos estar a cada dia na presença do Espírito Santo, assim como lá no passado, no Antigo Testamento. Cada um deles estava lá. José foi jogado no poço, foi vendido como escravo, pertenceu lá ao rei, mas foi jogado também, porque foi provado, jogado lá na masmorra. Mas mesmo lá, ele com o Espírito Santo transformou o ambiente. Você está transformando ambientes? Você está sendo canal de transformação? Ficou lá anos, mas transformou ambiente. E depois foi chamado para conduzir uma grande nação. E vem Moisés e diz: eu sou gago, não sei falar não, vou não. O Espírito Santo falou: vai, eu estou na frente, eu estou contigo. E ele conduziu uma grande nação. Um povo teimoso. Um povo que se esquecia das bênçãos, só lembrava das tribulações. Porque nós somos assim. Nós esquecemos das nossas bênçãos. Só lembramos dos tombos, das tribulações. As bênçãos nós deixamos de lado. Somos povo, geração do povo de Israel ainda. Não crescemos. Não transformamos a mente. Recebemos a unção, o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste. Foi dado a liberdade de estarmos com Ele, coisa que eles não tinham. Não aproveitamos. Deixamos de lado. Que nós possamos pegar esse Espírito que se anda dentro de nós, para conduza, transforma, capacita, dá entendimento, abre a mente, dá estratégia. Eu vou, mas tu vai na frente. Eu faço, mas você está conduzindo. Muitas vezes deixamos ele ali, na parte de trás, porque eu quero me aparecer mais que o dono da obra. E aí não vai, minha irmã, meu irmão. Aí não vai. Não obra, a obra não realiza, a obra não deslancha. O inimigo dá coisa, sabia? O inimigo vai crescer. E a gente às vezes pensa que é obra de Deus. Mas é ilusória. Porque nós não temos tendo a visão espiritual para ver o que é do Espírito. Toma cuidado. Ele está ao redor e ao derredor. Ele sabe todinho da sua vida. Mas o Pai está no centro. Está comigo. Ele está ao redor e ao derredor, mas no centro da vontade está o Pai. Está o Espírito Santo. Consolador. Que guia, que conduz, que mostra, que ilumina, que jorra. Acabou. Mas será que nós estamos deixando ele no centro da vontade? Ou nós estamos colocando ele aqui, no ladinho? Só usamos ele quando é providencial. É assim nossa vida hoje. Eu disse a vocês, tia Cleide me deu um parâmetro, mas quem conduz não sou eu, é o Espírito Santo. Eu estudei o contexto. Ele estava lá nas aulas, ele estava formando tudo. Ele estava com os reis, estava com os líderes, com os profetas, ungindo, capacitando, guiando, dando a direção. Até vir o derramamento. Mas esse derramamento sobre a nossa vida não veio de graça. Veio com preço caro de sangue. Porque meu Jesus teve que ir lá, cumprir, obedecer na cruz, para poder depois ainda clamar ao Pai para deixar o outro conosco, para ele vir derramar individualmente o poder dele para conosco, individualmente. Cada um recebeu o Espírito Santo em línguas de fogo. Ele não veio comum, não veio assim juntamente numa comunhão toda, não, ele veio especificamente, dividindo línguas de fogo.
que lindo, que maravilhoso. Só que nós perdemos. Nós perdemos esse derramar do poder na nossa vida. Tia, é difícil, tá? Cortando também aqui. Mas é assim. É assim. Jesus ainda veio alertar lá em Laodiceia. Povo, me receba. Porque às vezes você tem tudo. É tudo perfeito, maravilhoso, grandioso, tudo encaixadinho, como Laodiceia achava que era. Mas não tinha o Espírito Santo. Deus não habitava ali no meio. Não tinha o poder de Deus. A igreja era cheia, a igreja era rica. A igreja tinha tudo. Têxtil, dentistas, tudo. Era maravilhoso, contexto. Mas não tinha o derramar do Espírito Santo. Porque não estava dentro da igreja. Estava a porta, batendo. Abra. Porque senão vomitar-te-ei da minha boca. E depois que vomitar, já era. Meu Deus. Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Nos mostre o caminho que devemos seguir, Senhor. Seja conosco de cada dia. Nos mostrando, nos capacitando, nos dando direção. Abra nossa mente espiritual, Senhor. Mostra que não queres o que estás fazendo pro homem. Que muitos estão fazendo para o homem, não está fazendo para Deus. Oh meu Deus, que tristeza. Entristecer o Espírito Santo é um pecado, que não tem perdão. Você está preocupada com isso? Com entristecer o Espírito Santo? Não tem perdão. Contra o Pai tem perdão. Contra o Filho tem perdão. Contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão. Meu Jesus, meu Pai. Abra a mente, Senhor Jesus. Capacita. Mostra para esse povo. Porque Jesus foi lá, comprou um preço tão caro cada um de nós. Nosso maior presente para Ele, de tudo que Ele passou, foi cada um de nós. Não foi só eu e você, não. Foi o bêbado, foi a prostituta, foi o drogado, foi todos, mas nós não estamos lá buscando essas almas para Cristo. Nós estamos nos assoberbando dentro das 4 paredes digital. Não é mais nas 4 paredes da igreja, é nas 4 paredes digital. Como eu disse para a tua luz, sempre eu falo, serpente digital. Está vindo no nosso ouvido como assim um dia foi na Eva. O pecado entrar nas maravilhas que Deus criou. Com perfeição, com exatidão, com tanto amor. Ela foi lá e conduziu Eva. Aquela serpente deu brecha. E deixou o inimigo entrar nela, falar com Eva. E Eva deu brecha ouvindo a serpente. E Adão deu brecha comendo a fruta. Porque se ele não tivesse comido, pode ser que tenha mudado a situação. E nós estamos dando brecha para a serpente virtual vir nos nossos ouvidos. Olha que lindo. Curtidas, seguidores. Que maravilha. Valores entrando. E a serpente vai iludibriando. A serpente vai conduzindo a nossa vida. E nós achamos que estamos fazendo a obra de Deus. E Deus não está nesse negócio. A serpente está. O seu crescimento pode ser da serpente e não de Deus. Meu Deus. Jesus, misericórdia. Pai, abre meus olhos. Eu não quero nada. Nada deste mundo. Nós não levaremos nada daqui, nem seguidores, nem curtidas. Dias brigando por causa disso. Deixando uma de falar com as outras. Será que você vai entrar lá naquele grande dia? Eu vou entrar lá naquele grande dia? Não riscarei teu nome no livro da vida. Mas outro livro será aberto.
E a hora que ele não vê nossas obras, sabe o que ele vai falar para nós? Aparta-te de mim, não vos conheço. Eu preguei. Eu tinha 100 mil seguidores. Eu tinha 1 milhão de curtidas. Por favor, Senhor, levei o seu ID aos 4 cantos, digital. Aparta-te de mim, não vos conheço. Meu Deus, não é que não pode. Mas será que o propósito está sendo alcançado? O propósito de Deus está esse para nossas vidas? Meu Deus, Ele está falando isso no meio. Pai, me perdoe, Senhor. Abra minha mente, abre meus olhos. Meu Jesus, tente misericórdia. Eu vim aqui para falar do Espírito Santo. Do seu grande amor, do seu poder, do seu derramamento, da sua condução, da sua iluminação, da sua justificação. E o Senhor me traz essa palavra de correção. Tende misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nós somos teus. Nós somos todos teus. O Espírito Santo venha queimar cada um de nós todos os dias. Que nós possamos fazer o teu id e não o meu. O teu querer e não o meu. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço. Deus de poder, Deus de glória, misericordioso e exaltado. Cada um foi selado com o teu selo. Ele vai ser justificado. Sim, eu vou ser justificado. Mas e as suas obras? Cadê a justificativa delas? Meu Deus, tende misericórdia, Pai. E misericórdia de todos nós. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a vida de cada um, como no dia de Pentecostes, como línguas de fogo, como um vento impetuoso. E você possa se arrepiar, sentir o poder do Espírito Santo dentro de ti, ouvir a sua voz. Como é bom ouvir a voz do Espírito Santo. Você já ouviu? Doce, suave. Eu já até discuti com ele, mas perdi. Porque ele me mostrou que eu já havia pedido algo. Nós pedimos tantas coisas, esquecemos. E quando ele vai trabalhar daí um tempo, você já esqueceu. Aí ele vai lá e fala: filha, você pediu aqui, ó, nesse dia. E eu estou trabalhando agora. O querer é dele, o momento é dele, não é nosso. E aí ele trabalha e dói. As pedrinhas, sabe, vai sendo arrancadas da nossa vida, aquela pedrinha do orgulho, né, a superba, do achismo, vai sendo arrancada da nossa vida. Ele vai trabalhando, porque você pediu. Faça um vaso novo, me põe na roda do oleiro. E aí ele vai construir o vaso. Mas para isso ele tem que arrancar as pedrinhas que quebram o vaso. E aí você fala: para, pai, não estou aguentando. Não é isso que eu pedi. Cuidado com o que você pede. Porque às vezes você pede um pedido além da sua capacidade de aguentar. E aí dói. Dói bastante. Mas a vitória é certa. Porque é ele que está fazendo e é ele que está conduzindo. Amém, irmãs? Oh, meu Pai. Sentindo a presença do Senhor aqui, falando comigo. Que Ele venha nos iluminar, que Ele venha nos capacitar, que Ele venha nos guardar de todo mal. Como é difícil falar da palavra do Senhor. 2 dias eu passei de cama antes hoje, por conta de essa palavra, porque eu não entendi. Eu falei: eu vou falar sobre os profetas, que ele conduziu o povo de Deus, conduziu José, né, a fome. Ele instruiu José o que guardar, o que vender. Cada momento que José fez ali para o povo não morrer de fome, tudo a instrução dele. Ele conduziu Moisés naquele deserto. 40 dias era para ser, mas o povo teimoso, desobediente, ficou 40 anos. Mas era o projeto dele, 40 dias. Eu ia falar de tudo isso. Esse povo teimoso, desobediente. Conduziu o profeta
capacitou reis. Mas o Espírito Santo mudou. E é o Espírito Santo quem conduz e quem nos guia. Mas fique com essa palavra, fique com as indicações sobre o Antigo Testamento, onde estava o Espírito Santo. Esporadicamente, por quê? Porque ele capacitava, ele falava com um líder, um rei, um profeta, de cada vez. E não com o povo. Só que em Pentecostes, depois da ligação que Jesus deu com o Pai, ele veio e derramou para todos nós, um de cada vez. Derramamento do Espírito ligou-nos com o Pai, deixou-nos o Consolador, e nós colocamos ele aonde? Onde será que ele está nesse momento? Nós viemos refletir nesta palavra, não é minha, é de Deus, nesta noite. Amém? Tia Cleide, que lindo tema, que maravilhoso. Ontem foi da Trindade. Que poder que vai ser esse tema. E vocês acompanhem. Já teve uma live ontem que começou da Trindade, com a tia Cleide Pastor. Hoje nós estávamos falando sobre o Antigo, né? O Espírito Santo do Antigo Testamento. E vem mais tias aí, iluminadas, falando do Espírito Santo movendo, e vai ser assim, glória de Deus. Amém? Nem sei quanto tempo nós ficamos aqui, mas ó, eu deixo um beijo a todos. Muito obrigada, Deus abençoe a tia Cleide, Deus abençoe cada um que esteve aqui. Tia Niva não falou aqui, o Espírito Santo falou aqui. Tia Niva ia falar sobre o derramar do Espírito, sobre a criação. Tinha até esse aqui, falar da porta, mas é o agir dele, é a condução dele, que ele quer falar conosco. Porque às vezes nós estamos precisando ouvir outra palavra. Então ele falou comigo primeiro. Depois trouxe a cada um de nós. Amém? Então vou encerrando por aqui, não sei quanto tempo deu. Obrigada, Deus abençoe a todos vocês. Que o derramamento do Espírito Santo esteja com todos. Com todos, protegendo, livrando, conduzindo, jorrando água viva de dentro. Que o seu azeite seja transbordante na vida de cada um de vocês. Que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo no falar de cada um. Não somente hoje, mas para todo sempre. Até a sua vida gloriosa. Amém? Meninas, beijos. Não vou dar tchau para todo mundo, porque eu não sei quem entrou, quem não entrou. Mas ó, beijo a todos que estiveram aqui. Quem vai dar, está também. Assista as outras lives. Deixa que o Espírito Santo fale e conduza nós. Nós não estamos na página da tia Cleide para fazer números, não. Nós estamos aqui para falar a palavra. Para escutar algo mais de Deus. Tia Cleide, ele faz esses encontros, esses temas, esses projetos tão abençoados para levar um pouco mais de Deus para cada um de nós. Para nos alimentar. Para a gente chegar para nossas crianças, nas nossas ministrações, na nossa igreja, e levar um pão do céu. Amém? Beijo a todas. Fica com Deus. Obrigada a todas por estarem aqui. Deus abençoe a cada uma, em nome de Cristo Jesus. Amém?